Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre alguns assuntos bem polêmicos que estão permeando essa terça-feira, dia 8 de março de 2022. Com a equipe do Mengão Queridão de folga, naturalmente que alguns jornalistas precisam de alguns futungos para conseguir chamar a atenção para as informações do Mengão Queridão. E eis que uma dessas informações é com relação à demissão do técnico Paulo Souza. Vou explicar direitinho para vocês se há possibilidade do Paulo Souza ser demitido agora, até porque o técnico Jorge Jesus está livre no mercado e parte da torcida rubro-negra nunca vai esquecer o mister português Jorge Jesus. Quero falar também sobre o Maracanã. O Flamengo está fazendo aí uma promoção para a nação rubro-negra lotar o Maracanã neste sábado às 19h30, quando o Flamengo volta a esse palco maravilhoso que vocês estão vendo aqui atrás, com o gramado todo bonitinho, todo 100%. Ah, e por falar nisso, o Ninho do Urubu também vai passar por algumas reformas que vai deixar você muito satisfeito. Mas antes, deixa eu falar com vocês aí sobre o Bet7k, espia só. Para você que curte realizar apostas, agora vai ficar mais divertido ainda, porque o Mengão Queridão entrou com tudo nessa pré-temporada e além de poder apostar em jogos do Campeonato Paulista, do Campeonato Mineiro, do Campeonato Alemão, você vai poder também apostar no Mengão Queridão e ganhar aquele trocado legal. Aliás, se você colocar R$50 na Bet7k, eles vão te dar R$100 para você poder realizar apostas. Se você colocar R$100, eles vão te dar R$200 na realização de apostas. E tem mais, a Bet7k é a melhor casa de apostas com relação a saques e a depósitos. É o mais rápido que existe no Brasil. Você vai se amarrar, vai por mim. Mas olha, tudo isso só é válido se você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo do Resenha Rubro-Negra. Clica aí, o link está aqui na descrição do vídeo. Bom, vocês estão vendo aí agora imagens do Maracanã. Olha como é que o Maracanã ficou perfeitinho para os jogos que vão vir neste ano de 2022. Sim, porque daqui a pouquinho tem Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, Campeonato Brasileiro. São vários os torneios, os campeonatos que o Flamengo vai disputar em 2021 e a gente precisa desse gramado filé, como vocês estão vendo nas imagens aí. O Maracanã passou por uma reforma onde o gramado que está aí agora, esse que vocês estão vendo, é um gramado híbrido, onde nós temos aí grama natural entrelaçada com grama sintética, o que vai permitir que o Maracanã fique muito mais tempo sem manutenção, sem aqueles buracos, sem aqueles desníveis que, por exemplo, fizeram o Gabigol se lesionar por um tempo, que prejudicaram o joelho do Thiago Maia e o tirou de vários jogos do Mengão Queridão também. Então, a estreia vai ser neste sábado. O Mengão Queridão vai ser o primeiro a pisar nesse tapete aí e o Flamengo está fazendo uma promoção para encher, para lotar a casa e termos, então, a torcida do Mengão Queridão toda no Maraca torcendo contra a equipe do Bangu. Nesse final de semana, a gente vai saber também quem é o adversário do Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca. São 2 jogos, ida e volta. Até ontem era o Vasco, mas como o Botafogo venceu por 5-0, agora é o Botafogo o adversário do Mengão Queridão. Pra mim não tem estresse, a final do Campeonato Carioca vai ser Flamengo e Fluminense, a menos que o Fluminense perca para os Iceínos ou para o Botafogo na semifinal. O Flamengo não vai perder na semifinal, o Flamengo vai passar pelo time, o Flamengo está na final do Campeonato Carioca, eu garanto, pode me chamar de soberbo do que for, mas esse time do Flamengo tem a obrigação de chegar na final do Campeonato Carioca e eu acredito no meu time lá. Para mim, o meu palpite, sem soberba alguma, Flamengo e Fluminense farão as finais do Carioca deste ano. Até bom pra gente dar o troco nesses caras que ganharam da gente no primeiro turno. Nessa imagem que vocês estão vendo aí agora, esse caminhãozinho aí é o mesmo caminhão que estava lá no Maraca, arrumando o gramado do Maraca. Ele já tá no Ninho do Urubu. Só estão aguardando a chegada da grama híbrida, né, do gramado sintético, para poder começar
a fazer no campo do Flamengo o que foi feito no campo do Maracanã. A princípio, 2 campos do Ninho do Urubu devem receber o gramado híbrido. Então só está faltando aquela fibra ali para poder fazer a costura do gramado natural com o gramado sintético para a gente ter 2 campos com gramados híbridos no Ninho do Urubu também. Agora, galera, dá uma pausa aqui no pessoal do time masculino. Vamos falar um pouquinho das meninas. Hoje é Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Na minha humilde opinião, Dia da Mulher é todo dia. As mulheres, mães, irmãs, esposas, companheiras, são as pessoas mais importantes na nossa vida, e eu sempre digo aqui no canal que o lugar de mulher é onde ela quiser. Futebol, basquete, vôlei, peteca, bocha, atletismo, natação, onde ela quiser. Então eu quero deixar aqui os parabéns a todas as mulheres e lembrar a todos os homens que Dia da Mulher é todo dia, que sem elas a gente jamais existiria e, na minha humilde opinião, são muito mais competentes do que nós em tudo que elas pegam para fazer. Então, feliz Dia das Mulheres, que mais mulheres participem aqui dos nossos canais com opiniões, com comentários, porque eu gosto muito quando a mulherada começa a comentar, porque geralmente elas são muito mais sanguíneas e objetivas do que nós homens. Feliz Dia das Mulheres. Agora olha só, as meninas do Mengão Queridão começaram o Campeonato Brasileiro Feminino da série principal. São 16 clubes que vão jogar 15 partidas em turno único, saindo daí 8 equipes, as 8 melhores classificadas, para disputar quartas, semi e final de Campeonato Brasileiro. Ontem o Mengão Queridão empatou em casa com o São Paulo, 1-1, com um golaço da Gica. Espia só o que ela falou e como foi o golaço dela lá no cantinho. Espia só. Uma partida muito difícil, estreia, acho que um pouquinho de ansiedade, mas o time saiu muito bem, a gente fez uma semana muito forte e muito feliz pelo gol, muito feliz pela partida e todas as atletas estão de parabéns. Eu já estava esperando a bola, porque bateu nela e eu estava na expectativa, eu consegui fazer uma boa finalização, estou muito feliz pelo gol e pelo jogo, a equipe se entregou ao máximo até o final, isso é muito bom. Aqui no nosso canal nós vamos acompanhar todo o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol e vamos sempre estar atualizando vocês com as principais notícias das meninas do Mengão. Agora é o seguinte, pessoal, Flamengo tá com 2 dias de folga, ontem e hoje, só se representa amanhã à tarde, ou seja, ganharam 2 dias e meio de folga aí, e tem 2 polêmicas pra gente conversar. A primeira polêmica é com relação à festinha dos jogadores. O Diego Ribas fez uma festa no domingo depois do jogo, comemorando o seu aniversário. E a maioria dos jogadores estavam na festa. Até o presidente Rodolfo Landim estava na festa, estava se divertindo. Até aí, pra mim, estresse zero. A Fabrício só fizeram a festa porque ganharam do Vasco, senão não ia ter. Não, a festa ia acontecer de qualquer maneira. Ganhando, empatando ou perdendo. Até porque não tem como cancelar buffet, não tem como cancelar DJ, não tem como cancelar o local que foi alugado para festa. A festa iria acontecer de qualquer maneira. Só que como o time venceu, foram divulgadas fotos e vídeos do evento. E aí que tá a polêmica. O Rodrigo Caio completou essa semana 90 dias sem entrar em campo pelo Flamengo. A gente sabe muito bem que ele tá com aquele problema no joelho, tá se tratando, é um jogador muito empenhado, um baita de um profissional, já aceitou jogar lesionado para poder ajudar o Flamengo e hoje ele tá no estaleiro. Acontece que nessa festa, o Rodrigo Caio aparece pulando, lindo, serelepe contente, e isso deixou parte da torcida rubro-negra meio indignada. Parte ficou indignada e a outra parte ficou morrendo de medo, porque tem uma parte da torcida rubro-negra que acha que o Rodrigo Caio devia viver envolto a plástico bolha, para não se lesionar, porque o Rodrigo Caio consegue ter lesão na lesão. Uma parte das pessoas ficaram apavoradas vendo ele pulando no trenzinho e a outra ficou indignada. Pô, ele tá bom para pular no trenzinho e não tá bom para jogar bola? Ô, gente, convenhamos, né?
um pulinho ali, de vez em quando, igual ele tá fazendo ali, comemorando, eu acho que é até bom pra ele, é saudável pra ele. O cara só fica na academia treinando, puxando ferro, fazendo fisioterapia, é chato. O jogador de futebol não gosta de musculação, gosta de futebol, gosta de bola, gosta de campo. O cara tá sofrendo há 90 dias, aí vai numa festinha ali, deu uns pulinhos ali que acredito eu que não impacta em nada no dia a dia dele. Inclusive ele deve estar fazendo atividades e exercícios bem mais puxados do que aqueles pulinhos que ele deu ali. Então assim, acho que não é um motivo pra gente estar vendo pelo em ovo ou chifre na cabeça de cavalo, não. Acho que ali era só uma confraternizaçãozinha, que é até bom para o jogador retomar o ânimo para poder voltar para aquela rotina maçante de fisioterapia até ele poder estar disponível para o Mengão Queridão. Esse é o meu ponto de vista. Eu não consigo ver estresse nem na festa que o Diego deu, nem no Rodrigo Caio dando uns pulinhos ali se divertindo. Eu acho até que é benéfico para o grupo essa união para poder correr atrás dos objetivos que nós, torcedores, temos. O grande problema são os objetivos. Eu acho que tem muitos jogadores no Flamengo achando que eles não precisam mais se esforçar porque 2019 foi épico e que daqui pra frente eles vão levando a vida na boa. Isso eu acho problemático. Por isso eu sou a favor de uma reformulação nos jogadores, dentro do elenco do Flamengo. Trazer jogadores que sejam competitivos ao ponto de colocar grandes medalhões no banco de reservas, para mandar um recado, olha, você acha que o que você fez em 2019 tá bom? Não tá não, a gente quer mais, sabe? Eu acho que precisa de uma reformulação, cortar alguns jogadores que fazem parte de uma liderança também, que pode estar dando para os demais jogadores essa condição de se sentirem confortáveis, também seria uma maneira de mandar um recado para os mais jovens, para que eles entendam o seguinte, ó patrão, você foi artilheiro lá atrás, mas agora você não tá fazendo nada, não tá ganhando título, então se eu já tirei as principais lideranças, eu te tiro também. Acho importante reformular esse elenco, mas a diretoria anda a passos curtos nesse sentido. Os caras até conversam sobre contratações, mas não conversam sobre reformulação. Reformular é diferente de contratar, um não anula o outro, mas são situações diferentes. Vamos torcer para o Flamengo conseguir aí essa reformulação. Agora eu quero saber sua opinião. Você vê problema no Rodrigo Caio ter dado aqueles pulinhos na festa? Você acha que essa festa do Diego foi em mau momento, porque o time do Flamengo não estaria jogando tudo isso que a gente gostaria? Coloca aqui nos comentários que eu quero ver se vocês pensam como eu ou se vocês têm um pensamento diferente. Todos os pensamentos são válidos. Não esqueçam também de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de ir no nosso canal de cortes, dar aquela moral pra gente. Nós criamos um canal de cortes porque muitos rubro-negros falavam que não conseguiam assistir aos vídeos grandes, então os caras queriam vídeos menores para eles poderem assistir, até por causa da banda de internet do celular. Ah, Fabrício, mas eu curto os vídeos grandes. Mas se você se inscrever lá e assistir os vídeos, você vai fazer o YouTube avisar para mais torcedores rubro-negros que estão nessa condição de não poder assistir os vídeos grandes, e aí eles vão ser avisados e vão participar do canal de cortes. Ou seja, você vai estar ajudando com a sua inscrição, com a sua visualização a todos os outros que não podem. Então dá essa moral pra gente, o link tá sempre na descrição dos vídeos e no comentário fixado. Tô esperando, quero bater 6 mil inscritos lá e tô contando com a ajuda de vocês. Voltando pra cá, a pergunta que eu fiz pra vocês foi se vocês viam um problema na festa do Diego, porque eles não estariam entregando ainda tudo aquilo que a gente quer e que a gente entende como bom futebol. Aí, como o time também não está treinando, alguns jornalistas precisam de alguns fatos jornalísticos para poder angariar cliques, likes, visualizações, e o Milton Neves saiu com uma de que está em pauta a demissão do Paulo Souza. Só de ter sido o Milton Neves eu já nem precisava continuar falando aqui, né? Mas a nação rubro-negra tem essa aflição de consumir tudo o que é falado do Flamengo. Não interessa quem tá postando. Pode ser o Jorge Não Cola, pode ser o Milton Neves, qualquer um que falar do Flamengo,
a nação corre atrás. Tem uns canais aqui no YouTube que já colocaram até que o Flamengo anunciou o Di Maria. E vai olhar o número de visualizações desses caras, ó. Grandonas. Sabe por quê? Porque a nação consome tudo, quer saber tudo que tá acontecendo no Flamengo e isso é sensacional. Mostra o nosso amor e o nosso carinho. Mas você tem que tomar cuidado com os locais que você assiste, porque nem todo mundo está comprometido com a verdade, faz um trabalho sério e contínuo. Muitas pessoas estão aqui no YouTube só para zoar, assim como também estão no jornalismo só para zoar. E é o caso do Milton Neves, quando ele diz que está em pauta no Flamengo a demissão do técnico Paulo Souza, coisa que não existe, não está. Que ele está sendo observado e avaliado a todo momento, isso é óbvio. Mas é óbvio também que ele não está passando por um processo de fritura dentro do Flamengo. Claro que não. A diretoria entende que é necessário tempo para o treinador poder trabalhar. Ontem eu vi na ESPN uma tabela de aproveitamento dos últimos treinadores do Flamengo. A ESPN trouxe as informações de Paulo Souza, Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Domenech Torrent e Jorge Jesus. Só que eu achei que as informações estavam vazias ou incompletas. Daí eu resolvi trabalhar na linha deles, mas me aprofundando mais na situação. Ao invés de pegar apenas até o Jorge Jesus, eu peguei todos os treinadores da gestão do Rodolfo Landim, desde que ele começou. O Rodolfo Landim oficializou o Abel Braga como técnico do Flamengo no dia 11 de dezembro de 2018. No dia 1º de junho de 2019, eles anunciaram o Jorge Jesus. Daí, no dia 31 de julho de 2020, eles anunciaram o Domenech Torrent. No dia 10 de novembro de 2020, a vez foi do Rogério Ceni. No dia 10 de julho de 2021, foi a vez do Renato Gaúcho assumir. E no dia 29 de dezembro de 2021, foi a vez do anúncio do técnico Paulo Souza. Então, esses foram os 6 treinadores que o Flamengo teve nessa gestão. Bom, então eu peguei aqui a tabelinha dos 8 primeiros jogos de cada um desses treinadores que povoaram a gestão Rodolfo Landim. Por que 8 primeiros jogos? Porque o técnico Paulo Souza só tem 8 jogos até aqui. Aliás, nunca repetiu a escalação. Chega, Paulão, tá na hora de começar aí a repetir a escalação pra gente ter um time base, hein, irmão? Te cuida aí. Mas enfim, vamos lá. Paulo Souza, Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Domenech Torrent, Jorge Jesus e Abel Braga. Vitórias do Paulo Souza: 5, 2 empates, 1 derrota. Aproveitamento de 70%. 19 gols marcados, 8 gols sofridos, saldo de gols de 11. Renato Gaúcho: 7 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. 87% de aproveitamento. 28 gols marcados, 8 sofridos, saldo de 20. Rogério Ceni: 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. 50% de aproveitamento. 12 gols marcados, 10 sofridos, 2 gols de saldo. Domenech Torrent: 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 58% de aproveitamento. 11 gols marcados, 10 sofridos, 1 de saldo. Jorge Jesus: 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 50% de aproveitamento. 14 gols marcados, 11 sofridos, 3 de saldo. O Abel Braga: 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 79% de aproveitamento. 19 gols marcados, 7 sofridos, 12 de saldo. Caraca, os melhores treinadores do Flamengo na ordem pelo aproveitamento nos 8 primeiros jogos. Renato Gaúcho com 87%, Abel Braga com 79%, Paulo Souza com 70%. Então, por que raios pedir Jorge Jesus se o Jorge Jesus, nos seus 8 primeiros jogos, teve apenas 50% de aproveitamento, sendo que o Paulo Souza, nos 8 primeiros jogos, tem 70% de aproveitamento? Essa torcida é muito mimizenta. Pra que isso? O técnico Paulo Souza é muito melhor do que o Jorge Jesus, pelo menos nos 8 primeiros jogos, certo? Não, errado. Acontece que o Paulo Souza pegou os 8 primeiros jogos do Campeonato Carioca. Vocês hão de convir comigo que os jogos do Campeonato Carioca não são tão fortes como os jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores América, né?
Por isso eu criei aqui embaixo uma tabelinha anexa à tabela que a ESPN fez. A ESPN trouxe apenas até o Jorge Jesus, ignorou o Abel Braga e não considerou na análise os jogos. Se eu não considerar os jogos na análise, o técnico Paulo Souza é muito melhor do que o Jorge Jesus, do que o Domenech, do que o Rogério Ceni. Só perde pro Abel Braga e pro Renato Gaúcho. E, aliás, é melhor trazer o Renato Gaúcho de volta, se eu não vou considerar os jogos. Aliás, é melhor trazer até o Abel Braga, que tá ali no Fluminense, que são todos melhores do que o Jorge Jesus. Até o Domenech foi melhor que o Jorge Jesus nos 8 primeiros jogos. Mas vamos dar uma olhadinha nos jogos. Os 8 primeiros jogos do Paulo Souza. Flamengo 3-0 no Boa Vista, Flamengo 0, Fluminense 1, Audax 1, Flamengo 2, Flamengo 5-0 no Nova Iguaçu, Madureira 1, Flamengo 2, Botafogo 1, Flamengo 3, 2-2 Flamengo e Resende, Flamengo 2, Vasco 1. Esses são os 8 primeiros jogos do nosso queridíssimo Paulo Souza. Do Renato Gaúcho, o bicho já pegou. Primeiro jogo dele foi contra o Defensa e Justiça fora de casa pela Libertadores. Sapecou 1-0 nos caras. Depois, fora de casa, nós fomos jogar contra o Bahia. 5-0 pra nós. Depois, em casa, metemos um 4-1 no Defensa e Justiça. Caraca, tô voltando a ficar apaixonado pelo Renato Gaúcho. 6-0 no ABC pela Copa do Brasil. Eita! Lá na Arena Itaquera, um dos palcos que o Flamengo mais gosta de jogar. Corinthians 1, Flamengo 3. Eita que o Renatão vai! ABC 0, Flamengo 1. Classificamos na Copa do Brasil. Aí o Renato começa com a bobagem de botar o Diego titular e tudo vai por água abaixo. Flamengo 0, Internacional de Porto Alegre 4. Daí pra frente o Renato nunca mais teve paz. E coincidência ou não, nesse jogo o Diego perdeu 2 bolas no meio de campo que ocasionaram um gol do Internacional de Porto Alegre. Depois ele voltou a usar o Diego contra o Atlético do Paraná. Nós perdemos também e deu ruim pro Flamengo na Copa do Brasil. Usou de novo contra o Grêmio, perdemos no Maraca também. E aí o Renato Gaúcho, com seus 87% de aproveitamento, não foi suficiente para ganhar nenhum título do Mengão, queridão. Mas jogos muito mais difíceis do que os jogos do Paulo Souza. Se pegarmos o Rogério Ceni já chegou na Copa do Brasil perdendo para o São Paulo. 1 para o Flamengo, 2 para o São Paulo. Empatamos com o Atlético Goianiense, 1-1. Depois tomamos de 3-0 do São Paulo. Depois vencemos o Corinthians por 3-1. Que freguesão o Corinthians, né? Empatamos com o Racing 1-1. Os 2 jogos, saímos nas penalidades na Libertadores da América. Depois vencemos o Botafogo por 1-0 e goleamos o Santos por 4-1. Jogos muito mais difíceis do que os jogos do Paulo Souza. Justifica aí os 50% de aproveitamento do Rogério Ceni. Justifica sem justificar, porque o ideal era que a gente tivesse vencido mais com o Rogério Ceni. Domenech estreou pelo Campeonato Brasileiro, perdendo em casa para o Atlético Mineiro, onde ele fez a mesma coisa que o Paulo Souza fez nesse jogo contra o Vasco, deixando um zagueiro apoiado pelos 2 laterais. À época era o Rodrigo Caio na zaga, apoiado pelo Felipe Luiz e pelo Rafinha, e despejou um monte de atacante lá na frente, chamado de pirâmide invertida. O Domenech fez isso contra o Atlético Mineiro, mas não conseguimos vencer. Já o Paulo Souza contra o Viceíno fez a mesma coisa. Deixou apenas o Davi Luiz de zagueiro, apoiado pelo Felipe Luiz e pelo Rodinei, e encheu de atacantes, reeditando a pirâmide invertida, mas nesse caso ele conseguiu a vitória e o Flamengo venceu. Bom, voltando para o Domenech, perdemos de 3-0 para o Atlético Goianiense. Esse jogo aí foi preciso do João Lucas vir às pressas do Rio para Goiás, porque o Rafinha nos deixou para ir embora para o Olympiacos, assim, ó, no instalar de dedos. Corinthians 0, Flamengo 1, 1-1 Grêmio, 1-1 Botafogo, Santos 0, Flamengo 1, Bahia 3, Flamengo 5, Flamengo 2-1 no Fortaleza. A estreia do Jorge Jesus foi contra o Atlético do Paraná, 1-1. Depois nós goleamos por 6-1 Goiás. Voltamos a empatar com o Atlético Paranense 1-1 e saímos nos pênaltis na Copa do Brasil. Perdemos para o Emelec lá por 2-0 na Libertadores, vencemos o Botafogo por 3-2, depois vencemos o Emelec no Maraca por 2-0, 2 gols do Gabigol, classificamos com um pênalti batido pelo René. E
Perdemos para o Bahia 3-0, naquele jogo que o Jorge Jesus botou Rodinei e Rafinha jogando do mesmo lado. O Abel estreou pelo Campeonato Carioca. Meteu 2-1 no Bangu, empatou com o Resende em 1-1, venceu o Botafogo por 2-1, venceu o Boa Vista por 3-1, venceu a Cabo Friense por 4-0, perdeu para o Fluminense por 1-0, venceu o Americano por 4-1 e venceu a Portuguesa por 3-1. E o Abel conseguiu aí 79% de aproveitamento. Então, se o Paulo Souza tivesse que ser comparado a alguém, ele teria que ser comparado ao Abel Braga, porque pegou Campeonato Carioca e o Abel Campeonato Carioca. São só os dois que tiveram os 8 primeiros jogos no Campeonato Carioca. E aí o Abel Braga tá dando uma lavada no Paulo Souza. Só que há mais variáveis a serem consideradas. O Paulo Souza refaz um time num esquema nunca antes usado pelo Flamengo, usando um 3-5-2. E isso está causando dificuldade para alguns jogadores entenderem qual é o seu posicionamento dentro de campo. O que não deveria, mas justifica um pouco da dificuldade do time do Flamengo em conseguir melhores resultados no Campeonato Carioca. O Abel Braga também gostava de mexer bastante na equipe no quesito entrar com times diferentes. Tanto é que ele iria poupar todo o time do Flamengo numa semifinal de Campeonato Carioca e o Marcos Braz disse, não, você não vai poupar não, você vai jogar com os seus titulares. Começou ali a rusga do Abel Braga com a diretoria do Flamengo, culminando na saída dele. O Paulo Souza precisa melhorar. Além de tudo isso que eu falei, o Paulo Souza despencou lá da Polônia pra cá. Não conhecia o elenco do Flamengo como o Abel Braga conhecia. Então a gente dá essa passada de pano básica pro Paulo Souza, mas ainda assim a distância do Paulo Souza para o Abel Braga é muito grande. São 9 pontos percentuais. O Paulo Souza precisa melhorar. Agora, não tem absolutamente nada de Paulo Souza sendo demitido do Flamengo, de Paulo Souza saindo do Mengão Queridão nesse momento. A diretoria nem pensa nisso, muito pelo contrário. A diretoria discute sobre a possibilidade de dar ao técnico Paulo Souza os reforços que ele tanto vem pedindo e que até agora neca de Tibiriba de ter chegado. Com esses números, todos esmiuçados, como eu fiz aqui, quem é o seu treinador preferido? Vocês acreditam no trabalho do Paulo Souza depois de eu ter aberto todas essas informações para vocês? O que vocês pensam sobre esses números que eu acabei de apresentar? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, por enquanto é isso. Eu volto ao longo do dia com mais informações do Mengão Queridão. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.